Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia perseverando na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Com a fé no Autor e Consumador de nossa vida, Cristo Jesus, aquele que nos mantém nas boas obras, das quais sem Ele é impossível mantê-las. Porque é através delas que nós mantemos a fé, porque obras e fé caminham juntas, e é através da fé que nós alcançamos o dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie em vossas obras. Em Números, no capítulo 15, no versículo 38, Deus deu uma instrução aos filhos de Israel, diz: Tu lhe dirás para que se observe ao longo de todas as suas gerações que se façam bordas, franjas nas pontas das suas vestes e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. Essas vestes, assim como os fariseus ali usavam, que Jesus disse em Mateus 23:5, diz: tudo o que realizam tem como serem observado pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Jesus ontem nos falou de alguns pontos que eles desobedeciam e estavam acometidos a desobedecer a todos. Inclusive esta veste os acusava, porque essas vestes elas simbolizam aqueles que guardam todos os mandamentos, e eles não estavam ali guardando, faziam para serem vistos por homens. O seu exterior faziam questão de mostrar que guardavam os mandamentos, mas aquele que conhecia o seu interior sabia que eles não cumpriam e davam evidências a todo momento que eles estavam tropeçando em vários pontos e estavam acometidos de desobedecer a todos. A diferença da borda, da veste de Jesus, que quando aquela mulher do fluxo de sangue, que sangrava há 12 anos, e aquelas franjas longas dos seus filactérios, ela gastou todos os seus recursos com eles, com os doutores da lei, e eles não foram possível de trazer, através de seus sacrifícios, a cura àquela mulher. Já quando ela toca na borda de Jesus, imediatamente o fluxo de sangue foi estancado, porque dele saiu virtude. À borda de suas vestes estava a verdade. É a verdade que liberta e que cura. Onde ele andava e a sua fama havia sido propagada, no meio das multidões, muitos procuravam tocar na borda de suas vestes, na verdade que estava nele, e eram curadas, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como ele nos ensina, porque eles questionavam que somente Deus pode dar a remissão dos pecados, e ele era o próprio Deus, mas eles diziam que conheciam a Deus e não estavam reconhecendo o próprio Deus que estava diante deles. Cristo, o ungido de Deus, Jesus, que veio como Filho do Homem, concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente. Quando se fala em Efésios 6, no versículo 14, diz: estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestido a couraça da justiça,
esse trazendo em volta da cintura a verdade, né, eles diziam, porque como os homens usavam uma veste longa, né, as mulheres usavam até os tornozelos, a do homem era mais curta, né, e quando eles iam ali emprenhar em alguma atividade, né, que necessitava mais mobilidade, eles dobravam, né, as vestes e traziam a cintura e apertava, cingia com o cinto, né, que utilizavam para ter maior mobilidade, para correr, né. Então eles traziam a orla, né, a borda da veste para a cintura e prendia com o cinto para ficar mais curta, né? Isso é trazer em volta da cintura a verdade, né? A cintura ela tem um papel importante, né? Porque ela mantém a mobilidade do corpo, o equilíbrio, né? E protegem os órgãos reprodutivos, né? Do qual a mulher concebe, gera a luz, né? A verdade tem que estar sempre sendo gerada de geração em geração, né? Porque Jesus disse: alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Aleluia, sou glórias a Deus. As virtudes, né, acrescentada à nossa fé. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, né? Contra essas virtudes não há lei, né? Através dessas virtudes cumpre-se o mandamento, o amor, né? Amarás somente o Senhor teu Deus de todo teu entendimento, de todo o conhecimento, de todas as tuas posses. Amarás o próximo como a ti mesmo. A verdade, né? Que liberta, que cura. A verdade que quando nós alcançamos através do perdão, né, a remissão dos pecados, nós andamos nela, na sua justiça, né, sem retroceder, sem voltar atrás, sem desfalecer na fé, né, caminhando, dobrando essa borda das vestes, a cintura, né, e caminhando firme em pastos firmes, do qual não permite joelhos vacilantes, do qual nós não desviamos nem para a esquerda e nem para a direita. Caminhamos em retidão, em sinceridade, a fé sincera, né, com a consciência nos acusando cumpridores dessas obras através de Jesus Cristo, que é o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a vida por amor das suas ovelhas, e todo aquele que ouve a sua voz são do seu aprisco, porque ele é a porta. Ninguém herdará o reino dos céus se não for por ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quando o povo rasgava as suas vestes, né, era como um sinal de luto, né? As vestes era algo muito caro, muito difícil. Geralmente alguns tinham somente uma veste, né? E ali era um sacrifício. Mas tudo o que Deus quer de nós não é aquele costume antigo de rasgar vestes, de vestir pano de saco. Tudo o que Ele quer de nós é que nós rasgamos o coração, que a gente venha rasgar o coração diante dele, armazenando a água que é viva e eficaz, que é a sua palavra, né? Tudo que ele quer que a gente dilacere os rins, né? E permita que ele molde novamente. Os rins está relacionado com o nosso caráter. Caráter é aquilo que Deus conhece a nosso respeito, né? Reputação é algo que os homens dizem, aquilo que se fazem como essas franjas longas, né, das vestes. Eles gostavam de dizer que eram cumpridores diante dos homens, mas o seu interior estava como um sepulcro caiado, né? Não condiz com aquelas franjas que deveriam ser o
sinal de guardar os mandamentos. Nós temos que não viver de reputação, né, daquilo que fala ou daquilo que queremos ser vistos por homens. Não se busca honra e glória de homens. Isso aí nada seria, né? Mas antes, assim como Jesus não buscou glória para si de homens, o Pai o glorificou, ele disse: este é meu filho amado, em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Assim como ele glorificou o Pai através das boas obras, das atitudes, sendo castigado, sendo açoitado pelas pisaduras, né, que ele sofreu, nós somos curados pela sua verdade. Mas ele nada tropeçou. A Bíblia diz que a sua boca em nada vacilou, e aquele que controla a sua boca, o tal varão, é perfeito e controla todo o corpo. Porque o que contamina um homem não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai da boca, né? Porque o coração, quando ele está cheio da palavra, ele está como uma fonte a jorrar essa água viva, essa palavra que é viva e eficaz. Mas quando o seu interior está cheio de ódio, de dissensão, de contendas, né? Está cheio do joio, assim como ele nos disse ontem, né? Aqueles que tinham a semente do bem, que prospera e chega ao ponto do trigo, né? Mas permitiu o adversário semear junto com o campo a semente má, o joio, né? E então, quando vier a safra, será amarrado juntamente com aquele que semeou o joio num feixe e lançado no fogo eterno. Já aquele que cinge os lombos com essa verdade, né? Aqueles que deles receberam a força, o poder do Espírito Santo, mantém-se cheio o coração, né? Eles acabam se tornando uma fonte de virtude, né? De amor, de mansidão, de longanimidade, domínio próprio. E lógico, quando se exerce a justiça, quando se pede a justiça, né? Vai haver muitos que se levantam e não aceitam, né? Acham que está lançando maldição, né? Como dizem, usam o versículo: a mesma boca que procede bênção, não procede maldição. Mas aquele que segue a Cristo Jesus, ele não amaldiçoa, ele clama pela justiça, né? E pela justiça, aquele que é condenado pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias teimosias, pelas suas próprias desobediências, né? Porque Deus utiliza da sua justiça, exercendo o direito de acordo com a atitude de cada um, né? Tanto é aquele que anda em boas obras, ele não teme a justiça, ele está disposto a ser colocado na balança a qualquer momento. Já aqueles que as suas palavras destituídas de sabedoria, que não têm palavras mentirosas, assim como esses fariseus que declaravam nas franjas de suas vestes que eram cumpridores dos mandamentos, mas não guardavam onde deviam guardar, não numa franja externa, mas no interior do coração, com atitudes e ações de graça, né? Então são engodados, né, na sua própria podridão, na sua própria desobediência, né? E ainda usam da hipocrisia de querer acusar que aquele que usa da justiça está amaldiçoando o outro. Tem que largar de ser hipócrita e corrigir o interior, o sepulcro caiado. Assim diz o Senhor: que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.